Olá a todos, vamos terminar o capítulo 7. Jesus tinha ido à festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, em oculto, e foi lá questionado de onde é que lhe vinha esta doutrina que ele ensinava, como é que ele sabia sem ter estudado. Os meninos judeus faziam o Bar Mitzvah e eles decoravam partes das escrituras. É assim até hoje, eles aprendiam, mas depois eles trabalhavam, não é? Eram considerados já adultos na sinagoga e trabalhavam. E Jesus trabalhou com o seu pai, aprendeu o ofício de carpinteiro e trabalhava. Mas ele chegou ali, como ele sempre fazia, e dizia coisas que ficavam todos a pensar, estupefactos com as coisas que ele dizia. E perguntaram-lhe de onde é que te vêm essas letras sem estudar, e Jesus respondeu que aquilo que a doutrina que ele ensinava não vinha dele próprio, mas vinha do Pai. E se eles não andassem à procura da sua própria glória, iam perceber isso. Então eu vou continuar a ler onde nós ficamos. Jesus está lá nessa festa e vamos ver o que é que vai acontecer agora. Portanto, eu fiquei no versículo 27 e agora vou continuar a partir do 28. Ora, versículo 28. Aqui na Bíblia de Jerusalém tem aqui uns números tão pequeninos. Já encontrei. Versículo 28, 7, 28. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo... Sim, projetava a voz ali no templo, não falava baixinho para um grupinho. É interessante. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo... Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele, e foi ele quem me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara a sua hora. Muitos, porém, dentre o povo, creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esse fez? Os fariseus perceberam que o povo murmurava tais coisas sobre Jesus, e eles enviaram alguns guardas para prendê-lo. Disse então Jesus: por pouco tempo estou convosco e vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram entre si os judeus: para onde irá ele que não o podemos encontrar? Irá por acaso aos dispersos entre os gregos para ensinar aos gregos? O que significa esta palavra que nos disse: vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? Lá estava Jesus sempre, eles não percebiam nada do que é que Jesus estava a dizer. Jesus estava a falar da sua morte, eles quando o prendessem definitivamente, quando chegasse a hora, ele ia morrer e voltava para o Pai. E está a falar sempre disso, que ele vai partir para o Pai. Está sempre a anunciar a morte e a ressurreição dele e o regresso ao Pai. E eu falo aqui do Pai. Ele embora estivesse aqui como homem, ele lembrava-se do Pai. E ele tinha comunhão com o Pai, aqui estava distante. Isto é um grande mistério. Como é que o Filho de Deus eterno se faz homem como nós? Diz lá em Filipenses 2 que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez homem. Ele encarnou num corpo de homem. Isto é um grande mistério. Então é este Filho eterno de Deus que diz que criou todas as coisas. Diz em diversos textos, em Colossenses, ele criou todas as coisas. O Logos, que nós vimos no capítulo 1, o Logos, Criador, fez-se um homem de carne e andou aqui no pó da terra a sofrer o mesmo que nós. Isto é extraordinário. E ele fala do Pai e lembra-se de estar com o Pai. E agora conseguia perceber e discernir a vontade do Pai aqui, ele ia seguindo essa vontade. Eu vou continuar a ler. No último dia da festa, o mais solene, Jesus, de pé, disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva.
Ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: Esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: É esse o Cristo. Mas alguns diziam: Porventura pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi, virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam os guardas: Jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram: Também fostes enganados? Alguns dos chefes ou alguém dos fariseus por acaso creram nele? Mas este povo não conhece a lei, são os malditos. Nicodemos, um deles, o que anteriormente viera a Jesus, disse-lhes: Acaso a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Responderam-lhe: És também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Jesus tem aqui uma expressão que é muito conhecida, que é logo aqui no início, no último dia da festa, que era o dia mais importante. Normalmente são chamados Shabbats, grandes sábados, são grandes feriados. E então ele aqui diz: se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. E está a falar do Espírito Santo que havia de vir, que ele diz aqui ainda não tinha vindo o Espírito Santo porque não tinha sido glorificado. E aqui está a falar de outra festa, que eu já vos falei, que é a Páscoa, o Pentecostes e os Tabernáculos. O Pentecostes foi a vinda do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce. Eles estão lá num lugar à espera, já depois de Jesus ter ascendido ao Pai, e desce aquele Espírito como fogo, desce sobre eles, e então há aquele episódio todo que é referido no livro de Atos dos Apóstolos, logo nos primeiros capítulos. Então Jesus está a falar aqui do Espírito, que aquele que crer em Jesus será cheio do Espírito de maneira que rios fluem dele, fluem dentro de si. E diz especificamente que ainda não tinha ocorrido a vinda do Espírito nesta altura, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Já está a falar do mais além até do que a ressurreição. Está a falar aqui da ascensão ao Pai. João relata tudo isto porque João sempre esteve presente até quando viu Jesus ascender. João viu tudo isto. É uma testemunha direta. Temos Mateus, que foi um discípulo de Jesus. Marcos não foi, mas escreveu o testemunho de Pedro. Temos Lucas, que não foi um discípulo, era uma pessoa próxima de Paulo, que recolheu informação. E este João volta a ser uma testemunha presencial de todos estes acontecimentos. Então aqui, depois, volta aqui esta questão da multidão, estão aqui numa grande disputa, uma grande desavença. Uns dizem que Jesus é falso, outros que é verdadeiro. Uns estão abismados com todos os sinais que ele faz, os outros dizem que não pode ser, porque o Messias tem que vir de Belém, é filho de Davi, tem que vir de Belém. Voltam aqui a este problema. E os fariseus ficaram muito aborrecidos, porque aqueles que eles enviaram para prender Jesus ficaram ali estarrecidos a ouvir Jesus e não conseguiram prendê-lo. Nunca tinham ouvido ninguém falar assim. E houve aqui Nicodemos, aquele que no capítulo 3 foi lá, esteve a falar com Jesus, Jesus falou com ele sobre o novo nascimento, tentou aqui defender Jesus e a resposta foi: também és Galileu, estás aqui a defender este? E termina assim o capítulo 7. O Espírito é que evidencia só estes 2 versículos aqui que fala do Espírito Santo, que quando ele viesse, Jesus disse à samaritana que aquele que cresce teria uma fonte para a vida eterna, significa salvação, e aqui significa um enchimento do Espírito. É a água que jorra de dentro de nós para fora, para os outros. Foi essa experiência de enchimento do Espírito Santo que os apóstolos tiveram no dia de Pentecostes. E vamos encerrar por aqui. Até para a semana. Leiam os textos. Podem já começar a ler o capítulo 8
para depois, quando tivermos o vídeo, já se lembrarem. Um abraço a todos.